Podendo reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visita o Inter em Porto Alegre em jogo atrasado. Com as melhores dicas para esse duelo, vamos te dizer agora no Bet do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bet do Dia no ar para falar de Série A do Campeonato Brasileiro, duelo entre gaúchos e cearenses, né? Inter e Fortaleza, duelo que a gente analisa a partir de agora. Eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para um duelo que é da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fecharia o primeiro turno, mais um jogo atrasado, sendo compensado agora. Inter e Fortaleza medindo forças lá no estádio Beira-Rio. Quem será que leva melhor? Vamos trazer estatísticas e informações agora para você, apostador. É isso, o jogo que será nesta quarta às 7h30 da noite lá na Arena Beira-Rio, né, no estádio Beira-Rio. Jogo pela última rodada do primeiro turno, tá? Também um jogo atrasado que foi remanejado aí para este meio de semana. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena, trazer números do Colorado e do Leão do PC nesse Campeonato Brasileiro aí pra gente já se embasar. Inter, Matheus, menos de um gol marcado e menos de um gol sofrido por jogo, né? Pois é. Já o Fortaleza tem um ataque que faz mais de um gol por jogo, mas também tem uma defesa ali sólida, né? Sofre menos do que um gol por jogo. É, o Fortaleza é mais consistente nessa Série A do Brasileirão do que o Internacional, né? De fato, médias baixas, tá? Do lado do Internacional a gente tem uma expectativa de menos de 2 gols por jogo aí, algo em torno de 1,76, a média exata de gols em jogos do Internacional. E tem um ataque forte, né? Tem o Valência, tem Sim. o Borré, né? Tem o Alário, mesmo assim não vem fazendo tantos gols. É, lembrando que aqui a gente traz médias do Campeonato Brasileiro como um todo. Né? Do lado do Fortaleza, a gente realmente tem números mais positivos, né? Vamos trazer primeiramente logo a tabela de classificação, inclusive, Fortaleza que ainda é vice-líder do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma campanha sensacional e com um jogo a menos, tá? Isso, ele pode Que é reassumir, justamente esse. vai ter Exato. o mesmo número de jogos aí do Botafogo, mas teria um ponto a mais, né? Terá um ponto a mais se vencer o Inter. Exatamente. Então, se vence essa partida, Fortaleza volta a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Internacional está ali no meio de tabela, né? É um time que ainda tem mais jogos atrasados, né? Tem 3 jogos, né? 3 jogos a menos aí do que a maioria das outras equipes, né? Tá com 22 partidas disputadas até aqui e 32 pontos. Então, é um time que ainda pode chegar ali, né? Pode ficar na beirinha ali do G6, né? Se ele vencer os que falta, ele vai ter a mesma pontuação do São Paulo que abre o G6, né? Exatamente. Então, ele ainda está sonhando com o Libertadores. Sim, né? ainda dá, né? Ainda dá. E vamos agora trazer os últimos confrontos, né, das duas equipes. Vamos ver como chegam as duas equipes. Tem aqui uma Copa Gaúcha, né? Então a gente pode considerar esses jogos time. aí. Sim, é outro elenco, né? Não é nem outro time. Então esses jogos aqui, ó, contra o São Paulo do Rio Grande do Sul, Sport Clube ali, Passo Fundo, também a gente desconsidera essas partidas, beleza? O Internacional que vive um bom momento, né? A gente pode observar realmente que há uma tendência de poucos gols, desconsiderando esse último jogo aí, esse 3-1 contra o Juventude. Ele vinha de um 0-0 contra o Cruzeiro, 1-0 também contra o Cruzeiro, 1-0 contra o Atlético Goianiense. Que foi derrota, né? Derrota por 1-0, né? E antes disso, partidas movimentadas, né? Mas é um time que não perde muito. Se a gente puxa esse retrospecto aí, temos 7 jogos aparecendo na tela, a gente desconsidera esse do Passo Fundo, é o time que só tem uma derrota nos últimos 6 jogos. Com exceção dos jogos contra o Cruzeiro, né? Sofreu gol em todos os jogos, né? Sim. Nesse recorte recente. Principalmente se a gente puxa o retrospecto mais antigo, né? Digamos assim. Desde esse jogo aqui contra o Atlético Goianiense, tá pintando aí na tela, foram 7 jogos consecutivos sofrendo gol. Até esse jogo contra o Botafogo que também foi derrotado. O Inter que vivia uma sequência não muito boa, né? Mas agora engatou uma boa vitória diante do Juventude, atuando fora de casa por 3-1 na última rodada. O Fortaleza agora, Matheus, que perdeu, né, o confronto direto para o Botafogo 2-0, também interrompeu uma sequência muito grande, além da sequência sem perder, interrompeu uma sequência do Fortaleza marcando gols, né? Eram 12 jogos, salvo engano, 10 vitórias, 2 empates, e nos 12 tinham conseguido marcar gol, né? Os 2 empates tinham sido aí em 1-1, contra o Rosário Central e contra o Criciúma. Sequência do Fortaleza que ainda é muito positiva, né? Isso. Essa derrota fora de casa com o Botafogo, a gente pode muito bem considerar que seria um resultado normal, né? Fora de casa contra o líder do Campeonato Brasileiro. Outro ponto que eu gostaria de trazer, Fábio, mano, são os confrontos diretos, né? Nas 3 últimas vezes que os times se enfrentaram, o Fortaleza conseguiu deixar gol em todos, tá? Isso. Até mesmo quando foi derrotado para o Internacional lá no Beira-Rio, foi por 2-1. Então, isso foi no ano passado, né? Em 2023. Isso. Então, a gente pode trazer aí esse retrospecto recente do Lion conseguindo deixar seus golzinhos diante do Inter. Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds aí para esse confronto. Temos um favoritismo gaúcho, né, para esse duelo aí. Muito pelo mando, né? Muito pelo mando, mas eu acho que o resultado final é bom fugir, né? Eu acho que difícil cravar algo. Fortaleza é capaz de vencer em qualquer lugar. O Inter deu uma melhorada, mas ainda não é aquele time seguro, né? A gente lembra que teve derrota para o Vasco no Beira-Rio também recentemente, né? Na estreia do Beira-Rio. Na estreia do Beira-Rio, né? Então, teve derrota recente para o Atlético Goianiense. Então, é um time ainda que deu uma melhorada com o Roger, mas não passa tanta confiança, Matheus. E aí, qual é o melhor mercado? Cara, a gente tem aqui um empate, o Fortaleza pagando em 64. A gente tá falando de um vice-líder do Campeonato Brasileiro que nos últimos 13 jogos só perdeu um, que foi quando enfrentou o líder. Mas eu ainda fico mais seguro em termos de gols, de fato. Porque eu não duvido, por exemplo, aqui o Inter ganhar esse jogo
mas com o Fortaleza deixando seu golzinho. Eu acho que vai acontecer, tá? E a gente já tem uma odd 1,52 para o Fortaleza deixar seu gol. E aí a gente pode trazer um questionamento também. Vale mais a pena pegar o gol do Fortaleza pagando 1,52 ou o ambas marcam, que tem uma odd maior, né, de 2,02. E aqui a gente entra na questão do Fortaleza, que vem fazendo um ano absurdo. Não descarta o Fortaleza vencendo essa partida por 1x0, 2x0. Exatamente. É um resultado ok. O Lion hoje é um time que briga por título. Porque se o Fortaleza vencer, que não é nenhum absurdo, seria por 1x0. Eu acredito que seria sem sofrer gols. É. Então eu acho que acaba sendo realmente, mesmo com a odd bem abaixo, né? Acaba sendo mais seguro e a gente sempre preza pela segurança aqui, né? Bem, então vamos nele, né? Gol do Fortaleza, odd 1,52. Lion é a nossa dica aí para o confronto contra o Internacional em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada aqui. Estamos analisando tudo do futebol nacional e internacional aqui no Best do Dia. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto.